Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos irmãos, irmãs, muita paz para todos. Estamos novamente reunidos para realizar mais um culto do Evangelho através da Rádio Rio de Janeiro e para ir aos céus que possamos atingir o nosso objetivo, que é lembrar os ensinos de Jesus segundo os ensinos dos Espíritos. Participando do programa de hoje, nosso filho João Carlos e também sua esposa Jane Chantes. Lembrando que a Jane também tem um programa na rádio, que é Em Defesa da Vida, que vai ao ar aos sábados às 12h30. E também falando em rádio, nós queremos lembrar mais uma vez que a rádio está passando por dificuldade financeira e quem não colabora ainda com a rádio, vamos fazer um pouquinho de esforço e passar a colaborar para que esse trabalho, que é tão importante, porque a Rádio Rio de Janeiro é o maior veículo de difusão do espiritismo que nós temos, não só no Rio de Janeiro, para todo o Brasil, para o mundo, inclusive agora através da internet. E ficar sem esse veículo vai ser muito triste para todos nós, né? Então vamos ajudar financeiramente e quem não pode, através das preces. Então, iniciando o nosso programa, nossa companheira Jane vai fazer a leitura da mensagem inicial. Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, a mensagem Estejamos em Paz. Paz seja convosco, disse Jesus, em João, capítulo 20, versículo 19. Rujam tempestades em torno de teu caminho, tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem. Não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil. Refugia-te na cidadela interior do dever retamente cumprido e entrega à sabedoria divina a ansiedade que te procura, a afeição de labareda invisível. Se alguém te recusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes. Se alguma circunstância te contraria, asserena tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante. E por mais amplas se te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada vez nas tarefas de cada dia. Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista, e embora te interesses pelo fruto de determinada árvore, não chegarás a colhê-lo antes do justo momento. A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia. Mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua. Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te
de que a paz é a segurança da vida. Não nos esqueçamos de que, na hora da manjedoura, as vozes celestiais, após o louvor aos céus, expressaram votos de paz à terra e depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados: a paz seja convosco. Senhor Jesus, nosso Mestre, aqui estamos mais uma vez dando início ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro. Abençoa cada lar que nos acompanha, criando essa corrente do bem através da rádio, que possamos, Senhor, sentir essa paz narrada na página que foi lida, a paz que vem de dentro de nós, que não necessita da paz exterior para que possamos senti-la, mas da nossa fortaleza íntima, que vem do estudo, da serenidade, do sentimento de dever cumprido. Obrigado por tudo, Mestre. Fique conosco, que tenhamos um bom programa, que possamos assimilar esses ensinamentos para tornar a nossa vida e a vida do nosso próximo melhores. Que assim seja, Senhor. Nós vamos estudar hoje o capítulo 23, que é o capítulo que nós estamos estudando esse mês de agosto, que tem como título Estranha Moral, porque nesse capítulo Allan Kardec pegou aquelas passagens do Novo Testamento que parecem contraditórias. E hoje nós vamos estudar os itens de 9 até o 13, que tem como título Não vim trazer a paz, mas a divisão. É até bem grande. Né? É bem grande, talvez que vai desmembrar esse estudo aí. Né? Então, Kardec se baseou em duas passagens, uma de Mateus, no capítulo 10, e outra de Lucas, no capítulo 12. Então, diz Mateus o seguinte, reproduz aqui palavras de Jesus. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Lucas já registrou o seguinte: vim para lançar fogo à terra. E que é que eu desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer a paz à terra? Não. Eu vos afirmo ao contrário, vim trazer a divisão. Pois, doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas uma contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Então a gente vê aí que realmente, como eu falei no início, parece contraditória, né? Porque como é que Jesus devia falar que veio trazer a espada, veio trazer a divisão? Então é isso que agora nós vamos ver com os apontamentos de Allan Kardec. E aí segue no item 11, falando o seguinte: será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, que não cessou de pregar o amor do próximo, haja dito: não vim trazer a paz, mas a espada, vim separar do pai o filho, do esposo a esposa, vim lançar fogo à terra e tenho pressa de que ele se acenda? Não estarão essas palavras em contradição flagrante com os seus ensinos?
não haverá blasfêmia em lhe atribuírem a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não há blasfêmia, nem contradição nessas palavras, pois foi mesmo ele quem as pronunciou, e elas dão testemunho da sua alta sabedoria. Apenas, um pouco equívoca, a forma não lhe exprime com exatidão o pensamento, o que deu lugar a que se enganassem relativamente ao verdadeiro sentido delas. Tomadas à letra, tenderiam a transformar a sua missão de toda a paz noutra de perturbação e discórdia, consequência absurda que o bom senso repele, porquanto Jesus não podia desmentir-se. Até esse momento aqui, Kardec ainda não entra na explicação do que querem dizer essas palavras, né? Mas já diz que elas não podem querer supor que Jesus estaria propondo que as pessoas se desunissem em função dele, que isso fosse um desejo de Jesus, né? Não é essa a intenção da fala de Jesus, né? E eu acho que a partir do seguinte agora a gente vai começar a entender. Então vamos ler o item 12. Toda ideia nova encontra forçosamente oposição, e não há uma só que se tenha estabelecido sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que ferem. Se for notoriamente falsa, se a julgam sem consequência, ninguém se alarma e deixam-na passar, certos de que lhe falta vitalidade. Se, porém, é verdadeira, se está assentada em bases sólidas, se lhe prevêem o futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que constitui um perigo para eles e para a ordem de coisas em cuja manutenção se empenham. Atiram-se, então, contra ela e contra os seus adeptos. E aí a gente já começa a entender que o que Cristo estava falando é o que ele sabia que ia acontecer, não é o que ele desejava que acontecesse, né? Porque toda ideia nova, ela traz uma resistência muito grande das pessoas. A gente viu isso em todos os grandes avanços do conhecimento, né? As primeiras pessoas a proporem que a Terra era redonda sofreram perseguição, sofreram antagonismos, porque aquilo estava em discordância com o que era de conhecimento até então. E assim também Jesus sabia que a moral que ele vinha trazer, que chocava muito com os interesses da época, né, provocaria também esse tipo de divisão, traria nas pessoas esse sentimento de antagonismo. E isso poderia acontecer, inclusive, dentro das próprias famílias, né? Quantas vezes a gente não vê famílias que uma pessoa professa uma religião e outra pessoa ou não professa nenhuma, ou professa outra, e aquilo causa atritos entre os cônjuges, entre pai e filhos. Então, o que Jesus está trazendo para a gente é um alerta do que viria a acontecer em função do avanço do conhecimento que ele vinha trazer para nós. Eu lembro também aqui que aqui no Brasil, quando Oswaldo Cruz, para combater a malária, ele propôs a vacinação, a imprensa, que deveria estar com ele, né, esclarecendo o povo depois da vacina, né, ao contrário, né, fez uma campanha contra a ideia de Oswaldo Cruz, inclusive estampando assim corpos de pessoas humanas com cara de boi, porque a vacina contra a varíola era feita com o soro das vacas, né? E eles botavam assim, as pessoas com cara de boi, dizendo que quem tomasse a vacina ia ficar assim, né? Então a gente vê que essas ideias novas realmente, num primeiro momento, causaram esse tipo de impacto, né? Darwin sofreu o mesmo tipo de diziam que os macacos pulavam do galho do chão e já se transformavam em gente, né?
tem mais um pedacinho, né? Assim, à medida da importância e dos resultados de uma ideia nova, se encontra na emoção que o seu aparecimento provoca, na violência da oposição que desperta, bem como no grau e na persistência da cólera de seus adversários. É o que nós falamos aqui, já adiantando esse pensamento de Allan Kardec, né? Que é a ideia que e a gente vê lá na época de Jesus, né? Os fariseus, os doutores da lei, né? Ficaram, né, perseguindo Jesus, tentando de tudo quanto é forma, né, neutralizá-lo, né, porque era uma ideia nova que vinha em alguns momentos de encontro à lei, não a lei de Deus registrada no Velho Testamento, mas a lei mosaica, que era para reter um povo extremamente rebelde, né, e que, né, o único jeito que Moisés teve para conseguir manter o povo unido era com uma legislação bastante severa, né? Em alguns pontos, outros até a lei de Moisés veio assim, né? Era extremamente avançada, né? Em alguns pontos, mas em outros ele precisava realmente de passar uma ideia severa para que o povo pudesse se acalmar um pouco, né? Uhum. E aí, no item 13, que é o parágrafo seguinte, que é o último que nós vamos ler no programa de hoje, continua Kardec. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Imolaram-no, portanto, ou seja, levaram-no ao sacrifício, certos de que, matando o homem, matariam a ideia. Esta, porém, sobreviveu, porque era verdadeira, engrandeceu-se, porque correspondia aos desígnios de Deus e, nascida num pequeno e obscuro burgo da Judéia, foi plantar o seu estandarte na capital mesma do mundo pagão, que é Roma, em face de seus mais encarniçados inimigos, daqueles que mais porfiavam em combatê-la, porque subvertia crenças seculares, a que eles se apegavam muito mais por interesse do que por convicção. Lutas das mais terríveis esperavam aí pelos seus apóstolos. Foram inumeráveis as vítimas. A ideia, no entanto, avolumou-se sempre e triunfou, porque, como verdade, sobrelevava as que a precederam. E o mínimo que a gente tem de conhecimento de história da humanidade, a gente vê o quanto houve de perseguição, principalmente nos primeiros tempos do cristianismo, né? Praticamente todos os apóstolos de Jesus, assim como ele, foram martirizados, e a perseguição continuou e ao mesmo tempo o cristianismo se alastrando, né? Chegou a Roma, que era considerada a capital do mundo da época, né? E houve aquelas grandes perseguições nos circos romanos, né? Que a gente sabe, aquela fase infeliz ali de colocar os cristãos como atração para as pessoas, né? E mesmo assim continuaram crescendo e tomando conta do mundo, porque, como diz o final do parágrafo, a verdade sempre prevalece. Mas a gente ainda vê nos dias de hoje essa divisão, essas pessoas tentando ainda deixar seus interesses, que são muito mais materiais, em cima do verdadeiro interesse, que é o do bem comum, da nossa elevação como espíritos imortais através da prática do bem, da caridade, e isso incomoda os nossos desejos mais imediatistas, né? Então, embora as perseguições físicas sejam bem menores, ainda existe muita difamação de religiosos, né? Pessoas que tentam nos colocar como pessoas menores, incultos, né? Muitas vezes consideram que é coisa de gente inculta seguir uma religião, né?
E isso ainda traz a divisão nos dias de hoje. Mas perseveremos, porque, como diz, a verdade sempre prevalece. E lembrando que 1800 anos depois de Jesus, né, com o advento do Espiritismo, a coisa foi a mesma no tempo de Jesus, né? Kardec sofreu muito, né, com as perseguições, com as incompreensões, mas aí, repito aqui o que o João acabou de falar, a verdade sempre prevalece. Isso aí é lei. Por isso que Jesus falou, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E semana que vem nós vamos continuar estudando esse item para fechar esse comentário de Allan Kardec. Agora vamos passar uma leitura de uma poesia do livro Oportunidade, de Eusita L. Teixeira, pela editora O Clarim. A poesia é Compreender Sempre. Difícil entender pessoas se nelas lhes faltam os méritos, se omitem qualidades boas, os sãos não precisam de médicos. Médicos são para os doentes. Quem tem saúde não precisa. Todo pecador é carente e a nossa compreensão visa. Na vida ninguém é perfeito. Cada qual busca com afã defender sempre seu direito e acender a luz do amanhã. Todos nós temos o dever de tentar ajudar viciosos, mostrar-lhes leis do bom viver e dar forças aos virtuosos. Aprende-se isso no Evangelho. Jesus ensinou aos discípulos. Ensinamento é espelho, reflita-se nesse capítulo. E assim, Jesus, divino e memorável Mestre, aqui estamos ao final deste programa para te agradecer, como sempre fazemos, Senhor. Porque é tão importante a gente lembrar teus ensinamentos, fazer com que as pessoas reflitam, pensem, porque aquela tua afirmação de que somente chegaríamos ao Pai através de ti é verdadeira, não pela pessoa em si, mas pelos ensinamentos que foram legados a toda a humanidade, que é um código moral para que possamos, Senhor, melhorar a situação do nosso planeta. E essas mudanças só acontecerão quando cada pessoa, Senhor, começar a agir de forma correta. Porque será pelo somatório das transformações pessoais que o planeta Terra poderá subir um degrau na sua evolução também. Obrigado por tudo. Abençoa os lares que estão sintonizados conosco, os enfermos, Senhor, os mais idosos, e permita que essa paz que desejamos para cada um de nós em particular possa se estender por toda a humanidade, hoje e sempre. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.